Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Caríssimos irmãos, chegamos hoje ao ápice desta nossa contemplação do mistério da redenção, deste caminhar de Jesus em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário, onde ali o Senhor, entregando-se inteiramente, livremente, padecerá pela nossa redenção. A encarnação, que já é redentora, chega ao seu cume com a morte do Senhor na cruz. Hoje, Sexta-feira Santa, nós teremos a possibilidade também de contemplar estas duas estações que estão profundamente relacionadas com a morte do Senhor. Jesus já no Calvário, contemplando no seu sofrimento todo o panorama pela nossa redenção, nós vamos percebendo Jesus que do alto da cruz entrega-se por inteiro, derrama completamente o seu sangue por amor a nós. Na 11ª estação, nós contemplamos Jesus que é pregado na cruz. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor. Com cegueira e com furor. De fato, como nós já contemplamos em outro momento, já meditamos e já mencionamos, os evangelhos têm por objetivo nos relatar esta ocasião, esta cena, Jesus que é crucificado e morre por nós. Todo o evangelho tem um grande preâmbulo, uma anunciação, uma preparação, um relato da vida de Jesus, mas que tem por objetivo tratar precisamente esta hora para a qual Jesus veio entregar-se, doar-se. Nesse sentido, embora não sejam ricos os detalhes, claro, como também já mencionamos, não era fácil fazer extensos relatos sobre tudo o que estava acontecendo. Aqui, sim, entre todas as estações, há mais detalhes sobre o acontecido. Podemos ler no Evangelho segundo São Mateus: puseram por cima da cabeça dele um letreiro escrito com a causa da condenação: Este é o Rei dos Judeus. Foram então crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam dirigiam-lhe insultos, abanavam a cabeça e diziam: Tu que demolias o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, também os sumos sacerdotes troçavam, juntamente com os escribas e os anciãos, e diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Entre os relatos dos evangelhos, nós podemos presumir que Jesus foi crucificado, que esta cena acontece em torno das 9 horas da manhã. São Marcos, no capítulo 15 do seu evangelho, versículo 25, nos diz que era precisamente esta hora, a hora 9, quando Jesus foi crucificado. Já São João, sim, no seu evangelho, capítulo 19, versículo 14, nos fala da hora 6ª, que seria por volta do meio-dia. Mateus e Lucas também sugerem, de certa forma, algum horário por volta mais próximo do meio-dia. Aqui não é tanto um preciosismo de nossa parte, mas embora haja uma aparente diferença entre São Marcos e São João, que são precisos nos seus relatos, em dizer exatamente a hora quando
a crucifixão acontecia, podemos entender também essa relação como um duplo modo de ver a contagem das horas. Enquanto São Marcos utiliza a contagem judaica, por isso fala da hora nona, por volta das 9 horas da manhã, São João, no seu Evangelho, está nos falando, está contando também a partir daquele método romano de separar as horas. E por isso, a mesma hora sexta de São João, podemos imaginar, presumir que também corresponde por volta das 9 horas da manhã. Enfim, sem preciosismo de nossa parte, poderia ser uma leitura que converge as duas realidades. Então, Jesus teria ficado da cruz entre 9 da manhã e 3 da tarde, quando ele padece, quando ele morre, entrega o seu espírito. Chegamos, meus irmãos, ao momento mais duro, mais profundo e ao mesmo tempo mais cheio de amor da vida de Jesus. No alto do Calvário, ele é crucificado entre 2 ladrões, um à sua direita, outro à esquerda. A cena é de dor e de injustiça, mas também de entrega absoluta. E mesmo em meio aos sofrimentos, Jesus olha para os que o ferem e diz com um coração cheio de misericórdia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantas vezes Jesus deve ter repetido esta frase? São Lucas, no seu Evangelho, nos diz que Jesus, enquanto estava sendo crucificado, dizia. Muitas vezes ele deve ter dito, várias vezes ele deve ter dito nesse caminho da crucifixão, nesse caminho do Calvário, nesse caminho em que, com a cruz nos ombros, sabendo a grande expressão do amor de Deus que se manifestava ali, ela recebia como gratidão ou como sinal da ingratidão os açoites, as blasfêmias, as burlas. É o amor que o levou até ali. E Jesus continua buscando motivos para nos desculpar, para nos perdoar, para nos isentar da culpa. Não foi a força das autoridades, nem o ódio dos homens, mas o amor que leva Jesus à cruz. Foi o amor que o fez abraçar a cruz. Foi esse mesmo amor que permaneceu com ele até o fim. Cada gesto de Jesus na cruz, cada palavra pronunciada, transborda desse amor calmo, firme, que não acusa, mas salva, desculpa, perdoa. Na cruz, ele age como verdadeiro sacerdote eterno, abrindo os braços para acolher toda a humanidade. Ele, que não tem genealogia humana como os sacerdotes antigos, torna-se o elo entre o céu e a terra. Os cravos atravessam suas mãos e seus pés, e as palavras dos antigos salmos se cumprem diante dos nossos olhos. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e eles observam, me contemplam. A dor é imensa, o corpo inteiro dilacerado, como revelam até hoje os sinais do Santo Sudário. Mas Jesus não recusa essa dor. Ele não toma bebida que poderia aliviar o sofrimento. Ele escolhe sentir tudo, viver tudo, amar até o extremo. Amou-os até o fim, nos diz São João. Ali está ele, desfigurado, rejeitado, tratado como alguém sem valor, como dizia o profeta Isaías, um homem desprezado, diante do qual se tapa o rosto, carregando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sim, ele carrega as nossas dores, as nossas, as minhas e as suas, as que enfrentamos em silêncio, as que aparentemente parece a nós que Deus não se importa com o nosso sofrimento, estas Jesus está carregando também, e também aquelas que causamos com as nossas escolhas, que nós livremente escolhemos quando nos afastamos de Deus. Tudo está sobre os seus ombros. Diante dessa imagem, somos convidados a parar, a olhar.
diante do nosso crucifixo, diante da cena que amorosamente queremos contemplar neste dia, olhamos para Jesus. Somos convidados a deixar que esse sofrimento nos fale. Nos momentos em que buscamos apenas o prazer ou nos deixamos levar pela arrogância, olhemos para Jesus crucificado e percebamos também nós quão vazias são tantas das coisas que nós estamos buscando, que colocamos como valores inigualáveis da nossa caminhada. Coisas vazias, coisas etéreas, passageiras. E quando a vida nos esmagar com a angústia ou sofrimento, olhemos novamente para Ele. Olhemos para o crucificado, para aquele que trespassaram, e saibamos, estamos próximos de Deus, mais do que nunca. Ele não usou seu poder para escapar da cruz. Não quis se livrar do sofrimento, ele permaneceu, suportou até o fim. E isso nos convida a permanecer também, fiéis, mesmo quando zombam de nós, quando zombam da nossa fé, mesmo quando a dor nos tenta a desistir da nossa caminhada. Como disse Santo Inácio de Antioquia, que também sofreu por Cristo, que nós sejamos pregados com a carne e o sangue à cruz do Senhor. Hoje, diante de tanta dor e amor reunidos, só podemos dizer com o coração aberto: Jesus, queremos ser inteiramente vossos. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Queremos estar contigo nesta cruz, sendo no meio do mundo uma alma entregue, que vive para a Tua glória e para a salvação da humanidade. Que essa entrega nos transforme, meus irmãos. Que a cruz, longe de ser um símbolo de dor, se torne para nós o caminho da verdadeira liberdade. Rezemos juntos com Santo Afonso. Ó Jesus, tão desprezado, pregai meu coração aos vossos pés, para que com vínculo de amor eu permaneça sempre a vós ligado e jamais seja de vós separado. Amo-vos mais do que a mim mesmo. Arrependo-me de ter vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Ó que grande é minha dor! Ó que grande é minha dor! No alto da cruz, como vimos, está escrito em 3 línguas, hebraico, latim e grego, as línguas correntes ali na Cidade Santa, naquele contexto onde Jesus está entregando a sua vida para que todos pudessem saber o motivo da sua condenação. E este era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sem querer, Pilatos, que o condenou injustamente, acaba proclamando uma vez mais uma verdade muito maior do que imaginava. Ali, diante do mundo, é revelada a realeza de Jesus. Ele não rejeita mais o título de rei ou de Messias como fazia antes, para evitar mal-entendidos sobre o tipo de poder que veio exercer. Agora, do alto da cruz, suspenso na cruz, está plenamente revelado quem ele é, o Rei que reina pelo amor, pela entrega, pelo sacrifício. A cruz é o seu trono. A multidão, no entanto, não compreende. Zomba dele com sarcasmo cruel: se és rei de Israel, desça da cruz. Mas Jesus não responde, não desce. Permanece ali, firme, cumprindo até o fim a missão que o amor lhe confiou. Entre os 2 condenados, que estão crucificados ao seu lado, um deles reconhece a inocência de Jesus e se dirige a ele com humildade e fé.
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E houve uma resposta que enche de esperança toda a humanidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que bonita cena de reconhecimento da nossa indignidade, da nossa miséria. Nós merecemos esta condenação, nós merecemos a cruz, dirá Dimas, pedindo ao Senhor esta recordação quando Ele estiver no seu reino. E ao ouvir estas palavras da canonização, estas palavras de alegria, também nós somos consolados. A esperança de poder participar desta alegria com o Senhor no paraíso. Aos pés da cruz está Maria, a mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima, acompanhada por algumas mulheres e por São João, o discípulo amado. É ali, no meio da dor, que nasce uma nova família. Jesus olha para sua mãe, depois olha para São João e diz: mulher, eis o teu filho? Eis aí a tua mãe, disse São João. Com este gesto, entrega-nos Maria como mãe espiritual, Maria, mãe da Igreja. Ao mesmo tempo, confia à humanidade o cuidado de seu amor, de seu coração mais terno. Então, por volta das 3 da tarde, a luz do céu se apaga, a terra estremece. A criação parece sentir o peso do que está acontecendo. Jesus, envolvido em trevas e solidão, reza em voz alta as palavras do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele carrega sobre si toda a angústia da humanidade, toda a sensação de afastamento de Deus. Mas é exatamente ali, no aparente abandono, que ele revela o verdadeiro rosto de Deus, um Deus que sofre conosco, que não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Sabendo que sua missão está chegando ao fim, Jesus diz: tenho sede. Dão-lhe vinagre numa esponja e, após provar, ele proclama: tudo está consumado. Tudo foi realizado, tudo foi entregue, tudo foi amado até o fim. Então, com o último gesto de confiança, entrega-se, brada, grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. A terra treme, o véu do templo se rasga, o silêncio toma conta do mundo. Ali, no momento em que tudo parece acabar, começa algo novo. O centurião romano reconhece com temor e fé que Jesus é o Filho de Deus. A fé que renasce, a fé que brota dos momentos mais duros, a fé de quem sabe reconhecer a presença de Deus. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. A cruz, que era sinal de derrota, torna-se trono de glória. É do alto desse altar que brota a verdadeira vida. Na cruz, Jesus revela o que significa amar de verdade. Ele nos ensina que a dor vivida com amor pode ser fonte de redenção. Por isso, amar a cruz não é amar o sofrimento pelo sofrimento, mas abraçar o sacrifício que gera a vida, que transforma, que salva. Diante desse mistério, só nos resta uma resposta: confiar, amar e nos entregar com Ele. Porque foi ali, na cruz, que conhecemos o verdadeiro rosto de Deus, um Deus que é amor até o fim. Meus irmãos, um relato muito profundo, duro, porém comovedor, de um médico francês, Dr. Pierre Barbet, que era cirurgião no Hospital de São José, em Paris. Realiza um dos estudos médicos mais completos da Paixão de Cristo. Estudando o Santo Sudário, estudando também o contexto histórico das condenações que os romanos executavam, no livro La Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, secondo il Chirurgo,
nos apresenta um panorama muito interessante, muito profundo desta cena. Gostaria de partilhar com os senhores, embora seja um texto um pouquinho longo, mas é interessante termos agora uma recapitulação de todo esse sofrimento. É claro que aquilo que nós estamos fazendo nesta semana é muito mais do que ver o sofrimento físico, mas através das dolências de Nosso Senhor, do seu sofrimento, daquilo que supôs o caminho da cruz, podemos nós também fazer uma profunda reflexão espiritual sobre a realidade mais profunda daquilo que foi a manifestação plena do amor de Deus por nós, na entrega do seu Filho pela nossa redenção. Diz este doutor: sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela, a morte de Jesus. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão profunda, extrema, produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo ou de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam, com cordas, durante o percurso, que tem cerca de 600 metros. Jesus, fatigado,
arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego, pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído, só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus. Colocam-no primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço
e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes. Se levanta, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre no meu e no seu lugar. Rezemos com Santo Afonso. Ó Jesus morto, movido por íntimos afetos de piedade, beijo esta cruz em que vós, por minha causa, cumpristes o curso de vossa vida. Pelos pecados cometidos, mereci uma morte infeliz, mas vossa morte é minha esperança. Pelos méritos de vossa morte, concedei-me, peço-vos, que abraçado aos vossos pés e abrasado de amor por vós, eu entregue um dia meu espírito. Amo-vos de todo o meu coração. Arrependo-me de ter vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Eu lhe convido, meu irmão e minha irmã, a contemplando o nosso crucifixo, fazermos a nossa oração a Jesus crucificado. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos ante a vossa divina presença eu vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração considero e medito em vossas 5 chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de vós, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e contaram todos os meus ossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.